Olá, meus amigos, saudades de vocês. E agora vamos continuar com o nosso estudo de gramática, certo? E eu decidi o seguinte: vamos estudar a sintaxe todinha. Vamos começar a sintaxe lá da oração, certo? Sem problema nenhum. Hugo domina esse começo, tudo tranquilo, tudo bem. Use como revisão, vai ser bacana, tá? Vai contribuir para você também. Então, eu estou preparando uma sequência de vídeos com toda a sintaxe. Então, do começo ao fim, você vai ter esse suporte. E aí já fica aquele aviso. Caso você queira conversar comigo e tudo mais, meu Instagram está disponível. Pode me procurar por lá, manda o direct e a gente vai conversando por lá também. Mas aqui, certo, eu estou montando então uma série para você maratonar. Sintaxe. E agora eu vou dividir minha tela contigo. Me dá só um segundinho aí. E nós vamos para o primeiro capítulo da nossa série. Sintaxe, aula 1. Tranquilo, pessoal? Então, acompanhem comigo. Você já tem provavelmente aí na sua mente o conceito de frase, que é um conjunto de palavras, né, de pelo menos uma, que faça sentido dentro de um determinado contexto. Porém, para que eu tenha uma oração, é necessário que haja o quê? Verbo. Então, a partir do momento que surge o verbo ali, eu passo a ter uma oração. Se eu tenho um verbo só, somente uma oração. Mais de uma oração. Porém, quando é uma locução verbal, que eu tenho ali mais de um verbo desempenhando a função de um só, eu continuo a ter somente uma oração. Então, todos voavam sobre nós. Voavam é um verbo aqui que está expressando um fato verbal. E por isso aqui eu tenho uma oração. Eles estão jogando juntos. Estão jogando é uma locução verbal, expressando um fato verbal, e eu tenho uma oração. Quando até o ponto final, ou de exclamação, ou de interrogação, ou reticências, eu tenho somente uma oração, ali nós temos um período simples. Caso tenhamos mais de uma oração, temos um período composto. E aí, nós passamos aos termos essenciais da oração. São termos essenciais da oração, o sujeito e o predicado. Sempre digo assim, não existe vida fora do sujeito e do predicado. Tudo que colocamos em uma oração ou está no sujeito ou está no predicado. Sujeito, sobre quem ou o que se declara algo. Então, eu estou declarando algo sobre uma pessoa, sobre um objeto, sobre um país, um estado, uma situação. O predicado, aquilo que se declara sobre o sujeito. Vamos pensar cada um desses termos separadamente? Então, próxima tela. Sujeito. Sujeito determinado simples. É um sujeito que eu consigo determinar e ele tem somente um núcleo. Então, Goiás está em uma nova fase produtiva. Estamos declarando algo sobre o quê? Sobre Goiás. E Goiás, inclusive, além de ser núcleo, é a única palavra presente nesse sujeito. Estamos diante de um sujeito determinado simples. Sujeito determinado composto. Brasil e Europa realizaram um novo acordo. Estamos declarando algo sobre Brasil e Europa. Neste caso, Brasil e Europa é o sujeito e nós temos dois núcleos. Um é Brasil, o outro é Europa. Então, sujeito determinado composto. Podemos ter mais núcleos dentro deste sujeito. Sujeito desinencial, que muitos conhecem como sujeito oculto. Eu não vou usar essa nomenclatura sujeito oculto e você também não. Chamaremos desinencial. Por quê? Eu consigo determinar o sujeito desinencial por meio da desinência do verbo. Então, adquirimos os equipamentos necessários. Nós adquirimos os equipamentos necessários. Você sabe que é nós por meio ali da desinência verbal. Então, você determinou. O sujeito desinencial também é um sujeito determinado, mas ele não está explícito fora do verbo. Sujeito indeterminado. Em situações em que eu preciso generalizar ou indefinir qual é o meu sujeito, eu tenho duas opções. A primeira é com o verbo na terceira pessoa do plural. Invadiram a rua com uma festa.
Hugo, mas invadiram, eu posso dizer que é eles invadiram, então é desinicial. Não, nem pensar. A gramática nos diz que, quando o verbo está na terceira pessoa do plural e não há um sujeito explícito na oração, trata-se de sujeito indeterminado. Então, quebraram o vidro. Quem quebraram não sei ou não quero te dizer quem quebraram. Já a outra opção é o verbo na terceira do singular mais a partícula si. Necessita-se de contribuições urgentemente. Quem necessita? Não sei. Agora eu vou pedir para você dar uma pausa aí no seu estudo de sujeito e voltar aqui comigo. Opa, tô aqui de novo. É o seguinte, eu te falei que sujeito e predicado são o que, gente? Termos essenciais da oração. Aí eu abro lá o livro de gramática, que você pode abrir ou até pesquisar aí na internet, e você encontra lá assim, sujeito inexistente. Primeiro, sujeito inexistente não é uma categoria de sujeito, porque nós não vamos classificar aquilo que não existe, né? É uma situação muito peculiar da nossa língua. Mesmo o sujeito sendo um termo essencial da oração, há orações em que ele não existe. Hugo, quando? Quando são empregados verbos impessoais, que são os verbos que não aceitam o sujeito. Então, o verbo haver quando significa existir, fenômenos da natureza, o verbo haver quando indica tempo transcorrido, e assim vai embora. Depois, a gente pode olhar uma série de exemplos sobre isso. Então, existe oração sem sujeito, mesmo que o sujeito seja um termo essencial da oração. É o que dá emoção à nossa língua, as exceções. Vamos voltar lá para a tela? Me aguarda aí, que eu estou voltando para a nossa tela, certo? E aí, agora que nós terminamos aí a conversa sobre o sujeito, vamos seguir para o mais óbvio, né, gente? O predicado. O predicado tem três possibilidades de estrutura e classificação. O predicado é aquilo que se declara sobre o sujeito. Predicado verbal. Eles reuniram ontem. O que eu declarei sobre eles? Reuniram ontem. Esse predicado é verbal porque o núcleo é um verbo. Hugo, quando que o núcleo é um verbo? Opa, eu acho que eu vou ter que conversar isso aí de novo contigo. Então, olha para cá. Estou de volta aí na sua tela. O predicado é verbal quando eu tenho um verbo significativo e ele é núcleo desse predicado sozinho. Verbos significativos são verbos de significado forte, relevantes, que indicam ação, que indicam acontecimento e que indicam fenômeno. Esses são os chamados verbos significativos e serão núcleo do predicado. Bacana? Sempre que tiver um verbo significativo, ele é núcleo. Qual que é o outro verbo aí que eu tenho que retomar contigo? Verbo de ligação. O verbo de ligação, ele estabelece uma conexão entre o sujeito e uma característica dele que está lá dentro do predicado. Então, ele não vai ser núcleo. Ele está ali indicando estado, né? Então, o verbo de ligação não é o núcleo. O que vai ser o núcleo? O que aparece logo após ele. Vamos olhar no slide? Olha aí. Predicado. Então, o predicado nominal. As aves permaneceram silenciosas. Permaneceram aí funciona como um verbo de ligação. Ele está estabelecendo a ligação entre o sujeito, as aves, e a característica delas, silenciosas. E aí o núcleo desse predicado é qual palavra? Silenciosas. Então, silenciosas é um adjetivo, é um nome, predicado nominal. Agora vamos ao predicado verbo nominal. Esse às vezes dá um pouquinho mais de trabalho. Nós consideramos a avaliação absurda. Nesse caso, o nosso predicado tem dois núcleos. Um núcleo que é verbal e é um verbo significativo, indica uma ação, considerar. E um núcleo que é nominal, o adjetivo absurda. Hugo, como assim parou? Vou te falar. Nós consideramos o quê? A avaliação. A avaliação é o objeto direto. Agora, qual que é o julgamento que foi feito sobre essa avaliação absurda? Veja que absurda está qualificando o objeto à avaliação, mas essa qualificação se dá por meio do verbo considerar. Absurda, daqui a um tempo, vou te dar um spoiler, nós vamos conversar sobre predicativo do objeto.
é um predicativo do objeto e está ali como núcleo, qualificando o objeto. Então, no predicado verbo nominal, nós temos dois núcleos, um verbal e um nominal. Feito, senhores? Então, para o primeiro capítulo aí da nossa série, eu estou aqui contigo, eu só queria esse pedacinho. Cumpriu? Funcionou? Então, eu vou produzir vídeos pequenos, cada um trabalhando uma porção do conteúdo. Hugo, mas e o resto do conteúdo? Próximo capítulo da nossa série Aventuras pela Sintaxe. Piadinha sem graça, mas que funcionou, funcionou. Então é o seguinte, no próximo vídeo, Sintaxe Aula 2, eu continuo detalhe por detalhe até chegarmos ao fim desse conteúdo e passarmos para o próximo. Bacana? Gente, estuda, tenha rotina, utilize um horário fixo durante os dias, certo? Se organize, planeje. No final do ano vai ter Enem, se Deus quiser, e você terá sucesso nele. Um abraço e até o próximo vídeo.